Pai querido, amigos de luz, mais uma vez agradecidos estamos pela oportunidade do estudo. Que as tuas bênçãos, Senhor, possam se derramar sobre todos os nossos irmãos necessitados, sobre todos aqueles que passam pelas suas dificuldades físicas ou espirituais. Que esse amor infinito que tens por nós possa nos sustentar, nos orientar, nos colocar cada dia mais no caminho desse amor, do amor maior. Assim, Pai, em teu nome, nós te agradecemos mais uma vez. Que a tua luz permaneça conosco no nosso estudo e que essas bênçãos derramadas sobre nós possam ser levadas para todos aqueles que necessitam, Senhor. Todos que estão doentes, todos que passam pelas suas dificuldades. Que cada um, neste momento, se sinta encorajado e revigorado. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Na semana passada a gente parou nessa frase, Deus meu. Você vai voltar um pedacinho antes, Aline, ou começamos daí mesmo? Eu acho que a gente pode começar no iniciozinho, né? No meu é página 21, não sei de vocês. Meu livro é... O meu é 23. Seu livro é qual? Ah, tá. O meu é mais velho. O seu é o azul, né? É. O meu é o mais novo. O que vocês acham? Então, Podemos, começamos. velho. Vamos embora. Sim, sem problema. Lembrando que no final antes da gente começar essa página, ele estava falando sobre a questão da pineal e da questão também dos impulsos, né? Que as glândulas sexuais secretam no nosso organismo. Vindo o intervalo que impuser a exposição do ensinamento, Alexandre continuou. Estão me ouvindo bem? Sim, sem problema. Ela, ele falando aqui da pineal ou epífise, preside os fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Ou seja, aqui, em resumo, ele diz o quê? Que a pineal, como muitos estudiosos falam, ela é um novo sentido do homem, né? Agregando aos 5 outros que a gente já conhece, que ela descortina para a gente toda essa questão espiritual, né, da vida espiritual, através da nossa mente. Correto? Sim. É a geradora, sim. Deus meu, exclamei. E as glândulas genitais, onde ficam? O instrutor sorriu e esclareceu. São demasiadamente mecânicas, as glândulas genitais, né? Uhum. Para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, eu não sei se vocês entenderam a mesma coisa, ele fez aqui uma diferença, né, entre a pineal ou epífise e as glândulas genitais, né, dizendo que enquanto a pineal ela secreta hormônios psíquicos, as glândulas genitais secretam hormônios físicos, correto?
Sim, sim, sim. E são mais como repositório, né? Sim. Tá, Ana, se estiver indo muito rápido, como você não assistiu os 2 primeiros, você pede para. Porque às vezes eu falo muito rápido. Acham-se as glândulas genitais absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é a fonte fundamental. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios específicos ou unidades força que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Então aí fica claro aí que a pineal, né, diferentemente do que se pensava, né, porque na medicina comum se pensava que quando chegava na fase da adolescência ela ficava inativa, né? Mas o que está mostrando aí é que a glândula continua em atividade e, pelo contrário, vamos dizer assim, controlando, né, toda a parte criadora ou geradora do homem e da mulher e, e através também que a gente pode pensar em através da ligação que se tem no mundo espiritual, né, fazendo todo ou seja, trabalhando mais ou menos no plano que foi feito de reencarnação para cada pessoa, né? Se podemos falar dessa maneira. Eu pensei justamente isso também. Se a gente fosse comparar, eu não sei, foi uma visão minha agora, se a gente fosse comparar, a pineal quase que poderia ser uma impressora 3D do plano espiritual. Não é? O que a gente vê aqui hoje em dia, a impressora 3D, né? Todos já devem ter visto ou visto na TV, ela vai imprimindo em massa com um objeto com todas as extensões, altura, profundidade e largura, ou seja, um objeto com as 3 dimensões. E talvez a pineal, se a gente puder fazer uma comparação, pode ser a impressora 3D do mundo espiritual. E é interessante também quando ele fala dessa questão cromossômica, né, que a gente imediatamente faz um link com a questão da reencarnação, e o tanto que a epífise ela influencia nessa questão dos cromossomos. Daí a gente pode entender que ela tem uma parte muito, muito, muito importante na formação daquele ser que vai reencarnar, né? Porque, Exato. de certo modo, eu não sei se vou falar bobagem, ela pode determinar a patologia que nasce com o reencarnante, né? Devido a essa influenciação que ela faz nos cromossomos, né? Eu pensei a mesma coisa. Quando a gente escuta, né? Escutava, né? Que agora já não é mais tanto assim. O pessoal falar que é sempre o mais apto, o espermatozoide mais apto, né? Que alcança o óvulo. Mas na verdade a gente vê aqui que a pineal controla tudo isso. Quer dizer, vai ser aquele espermatozoide que tem as características necessárias para gerar um corpo físico de acordo com a necessidade daquele espírito. Estou errada? Isso que eu pensei. E eu lembrei logo mais para frente da reencarnação de Segismundo, né? Que ele nasceu com uma doença cardíaca, eu acho, talvez. Então, é o espermatozoide mais apto para determinada prova que aquele espírito tem que passar. Exatamente, a gente que interpreta errado. Que a gente acha que o mais apto é o mais veloz, é o mais perfeito, é o mais isso, é o mais aquilo. Pelo menos foi isso que eu entendi quando eu estudava. Mas a gente vê que a coisa não é assim, né? É o apto para a função, né, determinada. O que é necessário é o espírito. E a gente já vai vendo a complexidade, que se a gente for olhar por esse prisma,
Você tem a pineal que faz os comandos no homem e a pineal que faz os comandos na mulher, obviamente para fazer a condução e a fecundação. E aí a gente pode imaginar a complexidade da estrutura por detrás, né? Porque não é só a permissão ou a aceitação. Quando a gente vê as histórias nos romances que no desdobramento o casal aceita, não é? Que vai ter determinado... Aceita muito. Aquele termo quando a gente assina alguma coisa na internet, que a gente assine sem e não lê. Sim. É isso. É complexo o negócio. O livre espontânea impressão, né? Você aceita? Sim, Lu. Sim. Não, isso que eu estou falando. Mas depois disso passado, aceitado ou pressionado, se a gente pode usar essa palavra, existe um trabalho mecânico espiritual, ou científico espiritual, para conduzir a pineal dos dois e fazer a fecundação e o caminho do óvulo e dos espermatozoides aptos. Sim. E a gente chega à complexidade, né? Se eu não me engano, é do Jorge André. Ele tem um livro em que ele conta a história de uma reencarnação. Eu já até comentei aqui que o espírito ele era doutrinado, quer dizer, ele foi doutrinado, se é que a gente pode usar essa palavra, né? Com um dialogador por vários anos, até que ele desperta para a necessidade da reencarnação. Então, o pai e a mãe, que seriam, né, são levados ao plano espiritual para lá eles assinarem esse contrato que vocês estão falando, né? A gente vê aqui, né? Se eles aceitam aquele espírito, e eles aceitam. Só que a mulher, neste momento, ela fala que ela teve um problema na última gestação dela e que ela não poderia ter mais filho. E neste momento, né, os mentores que estavam dirigindo a reunião viram para ela e falam assim: não, nós precisamos apenas que você concorde, quer dizer, que ela assine o contrato. O resto é por nossa conta. Exato. Então ela tem, né, ela tem a bexiga colada, né, na parte genital dela, né, no útero, ovário, essas coisas assim. Então que ela não poderia engravidar de forma nenhuma, porque seria um estrago total. Mas aí a espiritualidade trabalha com tudo isso e o neném nasce e aquele espírito vem para ser orientado e fazer a condução, a continuidade ali daquele tratamento espiritual que ele estava fazendo quando desencarnado com aquele doutrinador, com aquele dialogador. Quantos casos? O caso mesmo da Bia e do cubano lá, que é professor da gente. Ah, sim. Sim. Séries, né? Conta a história aí. É o casal, que inclusive foi a professora que nos ensinou espanhol. Ele é cubano, ela é brasileira. Os dois comprovados pelos médicos que eram estéreis. Só que, segundo eles, por um momento de estresse também, e teve algumas coisas envolvidas a questão de família, e que ela engravidou. E, na verdade, ela nem acreditava, né? Quando ela dava aula para a gente, ela estava ficando gorda e achava estranho que a gente olhou e falou: Bia, você não está grávida? Ela falou: não, é impossível. Todos os exames que nós já fizemos, eu e ela, e ele, foi fazer, ela já estava no 6º mês de gravidez. Você vê. E o médico falando que ela tinha intolerância. O médico falou que ia rasgar o diploma, não é isso? Hein? O médico falou que ia rasgar o diploma. Não, ela foi no médico e o médico falou que ela tinha intolerância à lactose. Aí ela foi no urologista do marido, né, que era amigo da família. Aí ele falou para ela: olha, se você não tiver grávida, eu rasgo meu diploma. Ah, ainda bem que
foi esse que falou. Foi esse que falou. Ele falou, vou passar um teste para você que era amigo, né? Exato. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, você está grávida. É. Pode A ser. lactose está com quantos anos hoje? Ele tá. Essa lactose tá com o tempo que a gente saiu de Vitória, nasceu em 2006, 2007, não foi, Lu? 7 anos lactose tem. Já há um tempinho. É o Pablito? É o Pablo. É. Isso, a coisa é complexa, né? Para se montar aí uma reencarnação, como a gente já leu. Mas lá, eu também tenho uma filha, né? Que é a Juliana. Porque a menina que trabalhava comigo, a Isabel, ela sempre falava, né? E os médicos também afirmando que ela jamais poderia ter filho. Ela tinha problemas no útero, no ovário e tudo mais. E um dia ela chegou para trabalhar e ela está reclamando que está indisposta, que está isso, que está aquilo. Aí ela foi em vários médicos, ficou até afastada do serviço durante uns dias para consultar os médicos. E aí, quando ela voltou, eu falei assim, e aí, Isabel, melhorou? Ela falou assim, não melhorei nada, parece que eu estou só piorando. Eu falei, mas o que o médico falou? Falou que eu estou com um problema de fígado, que tudo que eu como, eu me sinto mal, eu fico empanzinada, eu me sinto mal, não sei o quê. Aí ela sentou, né? A mesa dela era do lado da minha, né? Ela sentou, eu fiquei olhando para ela, né? Aí eu não posso nem falar que foi mérito meu, né? Porque na mesma hora veio na mente assim, só que ela tá grávida. Aí eu levantei da minha mesa, falei assim, Isabel, me dá um dinheiro aí. Aí ela falou assim, dinheiro para quê, Rosana? Eu falei, não, me dá aí uns 20 reais aí. Aí ela abriu a carteira, me deu o dinheiro, eu peguei o elevador, desci, tinha uma farmácia do lado do nosso prédio, né? Eu fui lá, comprei o teste de farmácia e subi. Aí levei para ela, falei assim, tá aqui o teste de farmácia. Você vai fazer o teste que você está grávida. Não, que grávida, eu não posso ter filho, que não sei o quê. Começou aquela falação. Falei, não interessa, já gastei seu dinheiro, agora você vai fazer. Aí ela entrou no banheiro, foi lá, preparou o teste, aí saiu com ele na mão, peguei e botei em cima da mesa. Aí nisso a Marlene também, que trabalhava com a gente, tinha chegado. Aí a Marlene me deu aquele papelzinho, né, que você vai lendo. E a Marlene ficou olhando o coisinha lá, né? O frasquinho. Glória a Deus. Aí quando foi daí a pouco, eu tô lendo, tudo que eu fui lendo foi acontecendo. Aí no final nós viramos para ela, Isabel, você tá realmente grávida. Nossa, aí foi uma choradeira, ela não queria o bebê de jeito nenhum, foi uma revolta total. Eu sei que ela sempre comenta, né, que a Juliana é minha filha porque fui eu que descobri que ela estava grávida porque ela não podia ter filho. Mas hoje a Juliana está o quê? Com uns 13 anos, 14 anos. É o maior xodó da Isabel, a Juliana. Mas a gente vê que quando tem que ser, não adianta. Exato. E a Pineal faz esse trabalho. A Luciana que chegou agora, Luciana, a gente estava falando aqui da Pineal e a Aline estava dizendo que a Pineal faz uma condução no próprio trabalho dos cromossomos, não é isso, Aline? Sim, ela interfere, ela influencia, na verdade, né? Essa questão cromossômica durante a fecundação ali do espermatozoide com o óvulo. Daí a gente não poder delimitar a atividade da pineal apenas como uma glândula de frenagem da questão sexual, que a gente já falou na semana anterior. Acho que foi isso que eu falei, né, mais ou menos. E agora a gente agora estava comentando que a Pineal, pelas ideias nossas aqui, né, faz uma espécie de condução
da própria formação do espírito reencarnante, né? A montagem física e espiritual, ou seja, é uma maneira simplista falar da complexidade de uma reencarnação, né? A gente estava contando essas histórias aqui. Assim, é interessante a gente ver pela pesquisa que, assim, na pineal, há receptores para todos os hormônios que o nosso organismo secreta. Exato. Daí, novamente, a gente falar que não dá para a gente reduzir, delimitar a importância da pineal ou epífise a essa questão só de frenagem de hormônios sexuais, porque vai muito além da questão espiritual, né, que a gente já viu. Sim, ela praticamente tem controle de todo o corpo, né? Porque, por exemplo, ela controla essa função do ciclo do sono da vigília. Ela regula a questão térmica. Em neonato, há uma pesquisa de que tem eu não sei bem como é que se processa, mas quando o bebê nasce, ele está acostumado com uma temperatura no ambiente uterino, né? Então, há bebês que nascem e, através da melatonina, que é secretada pela pineal, eles não têm a questão da hipotermia. Sim. Quer dizer, ela pega tudo. A questão de produção de serotonina, de prolactina, que a gente falou. Ela influencia em tudo, porque ela é receptora de todos os hormônios que a gente produz. Podemos? Sim, podemos. Só me localiza a página, por favor. Seu livro é qual? É muito interessante essa parte. Seu livro é azul ou é marrom? É azul. É igual o meu. Página 21, a gente vai começar. Alexandre fez... Não é isso? É. Primeiro Exatamente. parágrafo da página. Localizou? Sim, obrigada. Alexandre fez um gesto significativo e considerou. No entanto, não estamos examinando problemas de embriologia. Limitemo-nos ao assunto inicial e analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem. Exato, o que você estava falando. Dentro do meu espanto, guardei rigoroso silêncio, faminto de instruções novas. Segregando delicadas energias psíquicas, prosseguiu ele, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. É isso que a gente acabou de falar, né? Exato. Ligada à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, tomando as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens a todos os departamentos celulares e, sob sua direção, efetuam o suprimento de energias específicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Acho que seria interessante a gente dar uma parada aqui. Uhum. Você vê que a gente acha que tem autonomia até para as questões normais, né? De vou me mexer, vou abrir o olho. E pelo que eu entendi aqui, tudo é conduzido, digamos assim, pela atuação da pineal, correto? Porque assim, o que estava falando agora, ele fala muito sobre a questão da produção de energia, não é? Sim. Para explicar que o trabalho espiritual do suporte ao médium é justamente criar uma base energética para que ele não seja desgastado no trabalho, né? E o que ele está mostrando aqui, a pineal como uma produtora de energia, não só nessa questão
cromossômica, como a gente falou, mas como carregadores de energia de cada órgão, em cima daquele ponto que a gente estava vendo das células nervosas com as cargas de energia, né? Pelo jeito, diga. Desculpa. E vem ao encontro do que a gente viu no capítulo 1, quando ele trata ali justamente dessa questão do armazenamento de energia, né, para o médico psicógrafo, para ele ter menos perda, né, dessa energia. Então, eles fazem ali as concentrações, né? Exato. E houve algum avanço, vocês que estudaram aí mais profundamente, nesse estudo da pineal desde a psicografia do livro para cá? A ciência já descortinou algum dessas habilidades da pineal? É assim, há estudos, como a gente falou semana passada, do Sérgio Oliveira, deixa eu ver o outro, não lembro o nome. Ele é até citado em algumas palestras da Marlene Nobre, é Sérgio Felipe Oliveira. Também tem um outro médico, Décio Iandoli, e eles falam especificamente dessa questão que a gente colocou semana passada, da pineal produzir os cristais, né? Que a gente até falou lá no início, na Idade Média, que tinha aquela questão da pineal que produzia pedras e era considerada a glândula da loucura, né? E assim, eles têm um estudo, mas não, pelo que eu li até agora, não comprovado cientificamente. E não, assim, científico, mas dentro do espiritismo. Eles conjugaram as duas coisas. Alguns médicos que estudam estão no meio espírita. E o que acontece é, pela associação da pineal com o terceiro olho, ainda tem muito preconceito com a questão mística. Então, assim, é uma resistência grande, né? Ainda. Quer ver? Tem um pedaço aqui, se vocês me permitem ler. Sim. Que é do Sérgio Felipe de Oliveira. Ele fala que a pineal, no que diz respeito à mediunidade, não, isso aqui é do livro. Espera aí, gente. Papel. O Sérgio Felipe fala, para sustentar essa teoria dele, que a glândula pineal é o órgão sensorial da natureza espiritual que estabelece a capacidade mediúnica. Nisso, eles três estão em consenso, tanto o Sérgio quanto o Décio, e tem um que eu falei rapidamente semana passada, eu acho que é o Sérgio Bastos, que faz um serviço, faz um estudo com médiums através de ressonância magnética. Eu acho que eu falei dele na semana passada. Sim. Todos eles, todos os três, entendem dessa maneira. E realmente, independente da questão do... Claro, dá para se desenvolver um mais profundo e de forma que possa comprovar, digamos assim, que é que, enfim, que esse é o intuito, mas desses cristais que o Sérgio Felipe fala, e a Rosângela já comentou em outras vezes nos estudos, muitos ou poucos cristais, aí a gente entra também na questão das crianças, que a gente já falou, né? Que até os 7 anos ainda não completaram a reencarnação, e tem a ligação mais lá que aqui. E nessas crianças, há uma quantidade desses cristais de apatita, que o Sérgio fala, maior. Sim. E se pode, e com o passar do tempo,
produção de cristais, com a idade, vai diminuindo. Mas eles ainda não chegaram à conclusão se realmente esses cristais é que podem, digamos assim, determinar a questão da mediunidade. Eles sabem que a pineal é a porta, é a janela. São teorias, né? Mas eles ainda não têm como assim, afirmar mesmo que a questão da quantidade maior ou não de cristais é determinante para a mediunidade. Foi isso que eu entendi na pesquisa. Posso fazer uma pergunta, porque você falou essa questão aí da Rosângela ter falado que até os 7 anos, né, da idade, e aí a gente está falando de cristais. Existe alguma ligação daquelas crianças, né, do índico, dessas coisas com esses cristais? Porque eu acho que hoje, pensando assim num trabalho com criança, vendo essas crianças com deficiências, e aí parando para pensar nessa parte, né, fisiológica, que aí não tem o estudo, até que a Rosângela falou, e aí quando a gente começou a estudar isso, eu falei, nossa, eu estudo tanto essas coisas, e para mim tá muito novo, tem coisas que eu ainda não consegui ver. E aí eu pensando nisso, será que essa nova geração, por a gente estar passando por um mundo agora, né, de regeneração, essa transição toda, não está tendo uma modificação também orgânica? As crianças têm vindo diferentes, eu acho. Eu também acho, e aí eu pensei agora justamente nessa questão que você está falando aí, de não estar, às vezes não está tendo essa modificação. Elas têm vindo diferentes, assim, a gente brinca até, assim, pensando na escola, e, por exemplo, um exemplo bem bobinho, né? A questão do dente do siso. Para que a gente tem o siso? Não sei, porque acho que a maioria aqui já teve que arrancar algum siso na vida. E essas crianças mais novas, há pesquisas também que elas já estão vindo sem essa predisposição para desenvolver o dente do siso. Sim. Então, você já vai vendo a evolução, né? Bom, eu nasci sem os 4 sisos. Então, você já é super evoluída, Luciene. Mas o que acontece nessa questão, não sei se o Gilson ia falar sobre isso. Pode falar, Lu. Da dentição é que tudo que não é usado, ele involui, né? Se a gente for observar a arcada dentária do homem lá da pré-história, ela tinha uma quantidade de dentes muito maiores e os dentes tinham um tamanho maior, porque era exigido um esforço mastigatório, porque os alimentos eram todos crus, eles tinham que serem cortados, triturados, rasgados. O que não acontece hoje, porque com as papinhas, os purês, os hambúrgueres da vida, a gente não necessita tanto da função dos dentes, vamos dizer assim. Então, foi com a evolução do homem, que o dente, vamos botar como um órgão, né? Como se ele... não é a falta de uso, a mudança do uso, né, dos dentes fez com que a sua função também fosse alterada. Gilson, continue, que a Sofia... Nada como ser especialista. Não entendi, Aline. Nada como ser especialista. Não, exato. É porque os estudos da parte que a gente entende da parte de evolução mostra pela parte dentária justamente isso. Porque, inclusive, os próprios antropólogos preveem que a gente tenha um molar e menos um pré-molar também, por causa da mudança de alimentação. Mas a gente sabe, né, nós como espírita, a gente sabe que isso também não é simplesmente a questão da evolução, da evolução, da evolução física só, né, da mudança alimentar. Obviamente, existe, com tanto planejamento para a reencarnação, não é?
existe, obviamente, um plano maior de que as alimentações também tendem a mudar, né? A gente... Olha só, o líquido focal reconfortante. Exato. A tendência é que a gente não coma mais carne, né? Carne vermelha, pela conscientização, até porque o estudo, a antropologia mesmo mostra que, diferentemente do que se diz, o homem não era carnívoro, né, na verdade, né? Ele foi um momento que foi necessário para um desenvolvimento orgânico, mas a estrutura física do ser humano é de comer vegetal. Então, a tendência é essas mudanças. E eu acredito, assim, voltando para a pergunta que fez a Luciana, assim, ler sobre isso eu não li. A gente, como a Aline falou, a gente sabe que as crianças estão vindo diferentes, provavelmente existe uma mudança a nível espiritual e física, mas assim, eu nunca li um material comprovando sobre as questões dos cristais e da pineal, mas é um assunto que a gente pode buscar para ver se a gente traz alguma coisa para buscar dentro desse tema. Porque acredito que sim. Acredito que sim. Agora, já que a gente está falando aí da questão da evolução, né, da física e tal, e com relação ao leite? Porque assim, a gente vê hoje em dia uma grande quantidade de pessoas com diagnóstico de intolerância à lactose. Aí eu te pergunto, pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem, mas assim, a gente vê nas espécies, a gente é o único que permanece, depois de filhote, digamos assim, tomando leite. Sim. As demais espécies, não, né? Até um determinado tempo. Essa questão de tanto diagnóstico, né? De intolerância à lactose e essa questão do glúten, isso também seria... caberia nessa questão da pergunta da Ana? Pode ser que sim, porque se a gente... É uma questão lógica. Eu acredito que nós fazemos um caminho enquanto ser humano, e o que a gente já viu que a espiritualidade também aproveita esses caminhos para conduzir a gente para o caminho correto, ou para o rumo correto, não ser repetitivo. E acredito que é aproveitado. Tanto é que assim, a gente vê a palestra da Maíse Braga e de outras pessoas falando que existe uma resistência nossa quanto à questão da carne vermelha, mas assim, o plano espiritual é tão forte que vai acabar chegando um momento que nós vamos ter que parar obrigatoriamente, porque a carne, pela própria manipulação que estamos fazendo, ela vai se tornar nociva para a gente. Então, vai acabar tendo que parar de comer mesmo. E isso é também um salto de adianto para a mudança do ser humano, porque assim, a gente muda a alimentação, a gente muda o comportamento e a tendência é mudar a mente, não é? Mas essa questão da intolerância à lactose também, intolerância ao glúten, eu penso que o leite que consumimos hoje em dia, ele está muito adulterado, vamos dizer assim, muito cheio de química, né? Os de caixinha, então, esquece. Aquilo ali foi a água que lavou a teta da vaca, acrescido de um monte de porcaria química, tá? E a própria, mesmo quando você toma o leite tirado da vaca, depende muito do tipo de alimentação que aquele animal consome. Tá? A mesma coisa com a questão do trigo. Foram feitas tantas experiências genéticas de mudança para aumentar a produção que se perdeu a essência do trigo, né? Natural. E essa questão química, claro que altera o nosso. Por isso que dá essa quantidade
quantidade de crianças que vêm aí cheias de alergias, cheias de intolerância, né? Aí, aquilo outro, eu acho que é exatamente por causa disso. Porque todo o alimento que nós temos está tudo adulterado, né? Então, e essa questão o ser humano é o único que está tomando leite, mas a complexidade do homem é muito diferente do que dos outros animais que nós temos. Eu disse isso até porque há um tempo atrás, um primo meu, por casa eu gosto muito de leite, eu particularmente não tomo leite. E ele fez um tratamento com um médico antropológico e o médico pediu para ele tentar parar com o leite, porque justamente falou, dentre outras coisas, isso que eu reproduzi, não tão tecnicamente quanto o médico falou para ele, mas disse isso, para ele observar. E realmente ele observou e assim, a melhora dele foi, assim, inconteste, né? Desculpa. Aí é conforme, né? Nós conversamos com uma amiga nossa que é médica lá na Espanha sobre essa questão, né? Do consumo de leite, essas coisas. Ela falou assim, Luciene, o que acontece é o seguinte, se você toma leite e esse leite te causa algum problema, ok. Agora, se ele não te causa problema, não tem por que você deixar de consumir. Né? Porque, assim, a mim, o leite não causa problema nenhum. Eu não tenho alergia a nada, eu não tenho diarreias, eu não tenho aumento de muco, eu não fico resfriada por causa do leite. Porque muita gente diz que se você toma muito leite, se você toma leite, você tem um aumento de secreção, de mucosidade, disso, daquilo. Eu não tenho nada disso. E eu consumo leite todo dia, leite e derivados. Então, ela estava me explicando que depende do organismo. Se o seu organismo não tem nenhum tipo de problema, não tem rejeição, não te causa nenhum problema, não tem por que você não consumir se você gosta daquele alimento. Eu e o Gilson, a gente não consegue conceber a nossa vida sem queijos. Entendeu? Porque é um grande substituto para a carne, que não consumimos. E em nós não faz nenhum problema, não tem nenhum problema. Eu estou ouvindo o assunto da gente aqui, só para a gente voltar, né, no tema. Num pouco estudo aqui, a gente vê tanta divergência do pensamento quanto ao alimento. Né? Eu fico imaginando a confusão que foi quando a gente leu lá do Nosso Lar, para a direção do Nosso Lar ter que resolver as questões das alimentações, que estava tendo muita confusão. Exatamente, eu lembrei disso também. Aí ter que ir para lá tomar sopinha, o negócio vai ficar complicado. Caldinho reconfortante. Caldinho, né? Nem sopa. Caldinho é diferente de sopa. Mas, Luciana, vamos tentar ver se a gente acha algum texto falando sobre isso, sobre a questão dos cristais dentro da mudança das crianças. Tá bom? Vou tentar, até no final de semana, que esse final de semana está mais tranquilo aqui para mim, vou tentar procurar também. Ok. Seguimos? Eu perdi. Manancial. Uhum. Exato. Manancial criador dos mais importantes. Suas atribuições são extensas e fundamentais. Falando ainda da pineal. A qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, criamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando um ímã relaxado em acrescentações interiores.
Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? Lamentavelmente divulgados da lei do uso, somos cujos regramentos emocionais, e daí, meu caro amigo, a nossa multimilenária viciação das energias geradoras, carregados de compromissos morais com todos aqueles que são os nossos desvarios e reflexões. Eu acho que a gente podia dar uma parada aqui, né? Tá sem microfone, Gilson. Você está comentando que, pelo que eu entendi aqui, eu acho que a nossa própria condição moral pode influenciar toda essa cadeia, né? E a gente vê que, assim, a gente também já falou na semana passada dessa questão do regramento sexual, né? O tanto de compromisso que a gente, pelo mau uso, isso tudo que o André Luiz vem falando aqui, só nessa página, tanto de comprometimento que a gente arranja por causa do mau uso e do mau uso mesmo, né? Dessas energias e dessa fonte geradora e criadora que ele fala. Tá sem microfone. Alguém quer fazer algum comentário? Luciana, Rosângela, Dona Ana? Não? Ninguém fala nada? Alô? Estão eu vendo? Sim, sim. Sim. Eu captei isso, né? O tanto o problema que a gente cava mesmo, né? Com essa questão toda de dar atenção mais a essas questões do que a questão em si do nosso aprimoramento, né? Espiritual e de outras questões mais prementes, né? Que a gente precisa melhorar. A postura materialista quase que bloqueia um pouco também, né? Essa abertura, né? A gente está ali na janela da pineal, né? Mas a gente não capta mesmo, né? O que é para captar e acaba indo seguindo por um caminho menos bom, né? Sim, sim. Continuemos. O lastimável menosprezo a esse potencial sagrado decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, que deveria constituir invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas e puras. Vem ao encontro daquilo que a gente falou lá atrás, né? A questão dos cromossomos, né? Aí você vê que está tudo interligado. Enquanto a gente faz mau uso disso, vem lá a espiritualidade, né? Através ali da influenciação da pineal dos cromossomos, e aparece, de repente, uma patologia ou um bebê não planejado e que com alguma patologia, que vai ser um desafio para o pai, para a mãe, ou só para a mãe, ou só para o pai. Sim, desencadeando coisas que não estavam planejadas, né? Exatamente.
tudo pelo nosso mau uso, né? Aí a gente pensa as crianças com trissomia 21, por exemplo. O ensinamento, tudo bem que ela pode, a gente sabe que pode ter feito ali um mau uso de alguma faculdade elevada a nível intelectual, mas também pode ser conjugado aí com a questão do pai e da mãe, né? Sim, mas aí a pergunta aqui, com que o que se fala da questão de que nada acontece, não é, no universo sem que Deus saiba, né? Uhum. Tudo pode ser aproveitado de alguma maneira, não seria isso, Rosângela? E é aproveitado, né? Você vê que até quando acontece, né, uma reencarnação incidental, quer dizer, ela não estava programada naquele processo encarnatório, a espiritualidade mexe todos os pauzinhos dela e consegue ajeitar a coisa ali para não perder a oportunidade. Coloca um espírito, às vezes, como nós vimos agora um caso que aconteceu, dois adolescentes e a menina engravidou com 14 anos e a neném nasceu, mas nasceu com sérios problemas físicos e tudo, e não durou nem 15 dias. Quer dizer, precisa de tem um espírito que precisa passar por esse processo de reencarnação, talvez para moldar de novo seu perispírito, para aprender alguma coisa nesse período, para fortalecer algum laço que ele tenha. Então a espiritualidade aproveita esse espírito, coloca ali para ele passar pelo que ele precisa, para não perder nenhuma oportunidade. Esse caso foi o caso da Paola. A primeira gravidez dela, ela teve um bebê com 16 anos, a minha sobrinha, Paola, que durou... O Eduardo era um bebê lindo, louro, de olhos, era bebê de revista, e durou 15 dias. Ele já saiu do hospital com infecção hospitalar, em 15 dias ele faleceu. Então a gente vê aí a espiritualidade agindo e não perdendo oportunidades. Exatamente. Exatamente. Vamos lá. A perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão do nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Nunca fugiremos à lei, cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Ninguém enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Então, gente querida, que me digam sobre isso. Vai dar uma parada aí, Aline? Eu acho interessante, né? Aqui o que ele estava comentando aqui, que a própria questão da condução da energia
da energia da pineal, né? Em vez da pessoa entrar na indisciplina, direcionar para coisas melhores. Então, quando se fala, que ele estava falando aqui de disciplina, como é o termo que estava falando aqui em cima? Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva. Exato, porque assim, não é necessariamente só um preceito religioso, né? Se for a nível energético, né? É uma maneira também de você preservar e direcionar a energia, né? Com um foco diferente, né? Mas isso é como o texto fala no início aqui, que é necessário uma construção moral nossa, né? Que é a grande dificuldade que temos, né? E é interessante, né, quando ele coloca essas questões de renúncia, abnegação, continência, disciplina emotiva, né? Porque a gente nunca sabe, né, o que causa no outro um determinado desvario nosso, só para, né? Só o nosso bel prazer, vulgarmente falando assim. E se a gente tivesse essa consciência, o caminho estaria menos difícil hoje em dia, né? Eu acho que inibiria um pouco mais, né? Creio eu. Fala da questão das regras morais, né? E a gente ainda precisa disso tudo para conduzir melhor esse campo da nossa vida. A gente está bem, né? A gente pode observar por aí. A gente precisa disso tudo, desse lembrete, né, da própria doutrina e do André Luiz através das obras, que a gente está no caminho, mas às vezes a gente ignora, né? A gente é rebelde ainda, né? Em relação a determinadas questões. E para fora de tudo da doutrina, se não houvesse também esse tanto de lei, né, do homem, digamos assim, para tentar colocar uma ordem nisso daqui, a situação não estaria bem. Seria um caos, né? Seria um caos total. É que eu li isso, eu só lembrava de Sodoma e Gomorra. Sim. Porque, na verdade, essa questão moral, né, que é uma questão constante, né? E é o grande trabalho, né, nosso, diário. Na verdade, até eu acho que para usar se a gente for olhar para um pensamento amplo também, né, para estar encarnado, realmente é necessário um sentimento ético. Por isso que a espiritualidade fala de trabalhar a moral, porque é necessário a gente ter um sentimento ético para usar o corpo da maneira correta. Isso não só a questão sexual, em todas as coisas, em todos os excessos que a gente tem de pensamento, de alimentação, entendeu? Então, assim, na verdade, a gente usa mal porque a gente não é ético com a gente. Por isso que todas as religiões, né, ou a maioria delas ligadas principalmente à visão cristã, direciona para que as pessoas tenham uma construção da sua moral, né? Porque, na verdade, não se restringe somente ao uso da pineal, é o uso de todo o corpo, né? E se a gente for ver nós todos como um elemento de um grande organismo, né, da sociedade, né, nós também, se a gente consegue ser um órgão ético e moral, a gente também conduz melhor as energias. Acho que agora eu viajei um pouco. Não, é o conjunto da obra, o que você quis dizer, né? Eu acho que sim, eu acho que sim.
o texto para mim deu uma visão assim da questão do pequeno que funciona no grande, né? Está falando da questão. Desculpa, Aline, não ouvi. Do micro para o macro, né? Exato, porque aqui está falando da questão moral que a gente acaba conduzindo as células e os órgãos e as glândulas como a pineal, mas isso chega no homem e em tudo, né? Porque tudo é energia, né? Exato, exato. E aí eu pensando aqui no que você está falando agora, Gilson, eu fico pensando, né, que é a questão do cuidado do corpo, enfim, com tudo isso. E aí você fica vendo essa geração que vem aí com músicas, com internet, e que existe uma, entre aspas, aí, uma venda do corpo, né? Não é nenhum cuidado. É o desafio, né? Porque, na verdade, né, o que eu posso estar falando besteira aqui, né? Eu tenho lido menos do que li há algum tempo, né? Muita coisa a gente acaba colhendo, tentando colher de palestrantes idôneos dentro da doutrina que a gente acredita, né? Mas e a Rosângela e alguém mais me interrompa se eu estiver falando besteira, mas parece o que se diz, né, justamente por a gente estar nesse estágio de mudança do planeta para um planeta de regeneração, está se dando a oportunidade de vir, de reencarnar muitos seres como última tentativa também. Seres que estão tendo a oportunidade de fazer esse nivelamento moral, né? E muitas vezes, como a gente falou em estudos passados, muitas vezes essas coisas, essas músicas ruins, ou às vezes venda de corpo, às vezes poderia ser até pior do que era, do que deveria ser, mas já estão até tendo um filtro, não é? Se a gente for levar em consideração que o mundo de regeneração não vai ser de hoje para amanhã, ainda vão ter muitos anos, séculos, eu não sei o que se lê, né? Talvez para que se complete, algumas gerações, talvez ainda, vão estar nessa construção, não é? É um grande desafio, né? O próprio desafio da própria família, né? Da estrutura familiar que está sendo mudada, mas não se pode perder a ideia de núcleo, né? É assim, escutando você falar, eu parei, tipo, você para e até analisa, né? Eu acho que antigamente existiam até algumas coisas, mas as coisas eram mais veladas dentro de casa, né? Aconteceu alguma coisa errada, mas era mais escondido. Hoje aparece mais, mas eu acho que tem uma parte que hoje está pior, né? Eu acho que é tudo muito exposto também por um certo lado. Tudo tem o pós e o contra, né? Sim, sim, sim. E o que eu falei também não é questão de que eu sempre seja permissivo a essas coisas. Pelo contrário, eu me acho bastante intolerante, mas a gente tem que fazer um pouco de trabalho também, para também a gente não começar a julgar muito, né, por termos muitos erros, e tentar fazer o trabalho de formiguinha com quem a gente pode. Né? A gente faz com o filho da gente, a gente faz com uma pessoa que a gente tem algum tipo de acesso, que a gente pode falar alguma coisa que a gente supõe estar um pouquinho certo, né? Porque a gente não tem certeza de nada, mas de tentar conduzir, né? De tentar criar um núcleo de família, seja lá de que tipo de estrutura familiar, com pai e mãe, com pai e pai, com mãe e mãe, só pai. E isso aí independe de você incutir na pessoa e como exemplo, as questões éticas e morais, né? E indo ao encontro do que a Lu estava falando com relação a essa enxurrada de música ruim, né? Vamos colocar assim, porque às vezes o que é ruim para mim não é ruim para o meu vizinho. Mas, enfim, nesse teor aí que a Lu falou, também às vezes vem para a gente conseguir despertar em quem ouve
um senso e a gente lembrar de que tem muita coisa boa. Porque às vezes a gente se pega muito nisso que está ruim e não apresenta ao outro que está nessa vibe o que tem de bom. Então, de repente, é um lembrete para a gente também. A gente lembra, olha, tem um monte de porcariada aí, mas tem muita coisa boa. É fazer essa peneira, né? Não. O problema é que a gente tem mania de sobrevalorar as coisas ruins. É. E as coisas boas que acontecem também, a gente não dá muito valor, vamos dizer Dá assim. destaque. Não dá muito destaque, não é nem valor, não dá muito destaque. O meu senso de esperança é tão grande que eu acredito que vai chegar um ponto da coisa tão complicada que não vai ter outra maneira a não ser o bem invadir. Porque vai ficar ruim até para quem é mal. É. O Divaldo, não sei se foi o Divaldo, mas ele estava falando que a melhor maneira de se limpar um cano sujo é passando água por ele. Ou seja, lavando, passando, tirando tudo que é ruim, tem que vir à tona, tem que sair para poder passar uma água limpa. E eu acho que o estágio que o planeta está, a gente dá essa impressão, mas é que são essas coisas ruins que estão saindo para começar a passar a água limpa, né? Que seria a mudança do estágio evolutivo do planeta, né? Um planeta de regeneração, que seria a nossa água limpa. Mas precisa tirar toda essa sujeira que ainda está, né? Por isso que a gente escuta, como o Gilson falou, que para muitos é a última chance de reencarnar ainda no planeta. Que se não conseguir essa melhoria moral que o planeta precisa, ele não vai mais reencarnar aqui, ele vai ser deportado, vamos dizer assim, para outro planeta que tenha uma condição semelhante ao estágio evolutivo dele. Estamos falando besteira, Rosângela? Não, tá certíssimo. Bem, pelo que eu sei, eu não sei muita coisa, mas aquele livro mesmo do Divaldo, que fala sobre a transição planetária, ele coloca exatamente isso, né? Que a mudança não vai ser sentida imediata. Isso aí vai demorar ainda séculos para se chegar ao apogeu dessa transformação, né? O início, então, vai ser muito lento. Então, nós vamos ter aí ainda muitas pessoas voltadas ainda, né, para o mal, se a gente pode dizer assim, né? Que ainda não entenderam essa mensagem e vão passar aí, talvez, né, se não tivesse despertar, uma encarnação inteira para, na próxima, já começar a vindo num planeta de prova e expiação ainda, que não mais a Terra, para ele começar a entender as coisas, né? Mas no início a gente realmente não vai sentir muita diferença, não. Essa data, né, cabalística que se coloca aí de 2057, eu acho que ninguém pode apostar nisso. Eu, sei lá, confio muito no Chico, mas eu acho que é muito difícil você colocar uma data fixa. A gente sabe que a regeneração já começou desde 1980, principalmente com a vinda das crianças índigo, que não são crianças que têm um potencial muito elevado, são crianças que têm potenciais elevados, mas que, em matéria de moral, de cuidado, elas precisam ser acompanhadas e acompanhadas de perto. Então, se nós formos analisar,
muitos desses adultos hoje nasceram de 80 para cá. Exato. E você vai vendo que eles não têm essa moral ilibada, muitos se perderam. Por quê? Porque a tarefa que nós tínhamos que ter desenvolvido, que seria conduzir esses jovens à época, né, essas crianças à época, nós também não fizemos. As famílias foram já se desestruturando de lá para cá, né? Sim, então você vê aí todo um contexto. Quando a gente volta lá na Idade Média e nós vemos aí o relato dos espíritos do tempo que foi perdido na Idade Média para a evolução do planeta, né? Que o planeta não avançou, ficou marcando passo, marcando passo, marcando passo. A gente também não pode colocar uma coisa fixa e certa que vai ser assim, que a gente sabe que não vai, né? Vai depender de uma série de coisas. Temos que continuar o trabalho nosso, cada um no seu quadrado e tentando expandir. Sim. E muitas vezes fazendo o que a Luta vai falando, aproveitando esse clima, né, que muitas vezes é negativo, para vibrarmos positivo, para interferirmos nessa atmosfera aí, para avançar um pouquinho. Já deu 1 hora. Gente, conforme as nossas previsões, né? A gente andou pouco. Já andou pouco, mas eu acho que, pelo menos para mim, eu acho que devagar também não é pressa. Sim. Porque é difícil o negócio. Exato. E vão surgindo outros pontos, né? Porque os textos, como o texto parece como se fossem resumidos, né? E quando você começa, vão abrindo leques. Não, e esses primeiros capítulos, eles são, igual a Ana estava falando naquele dia, acho que a Marluce também estava comentando sobre isso. Esse início, ele é mais complexo. Quando nós avançarmos, nós vamos ver que ele vai ficar mais fluido, né? A gente vai conseguir desenvolver mais rápido, porque aí vem os casos mais concretos, ele vai falar do que realmente está acontecendo. Então, eu acho que vai ser bem mais rápido, né? O aprendizado também vai ser mais fácil, porque eu tenho hora que eu leio isso aqui, gente, sinceramente, não consigo entender lufas. Tem que voltar não sei quantas vezes e tentar esmiuçar isso aqui, porque para quem não tem esse conhecimento de medicina, de físico, fisiologia, disso tudo, para gente, para mim, pelo menos, é muito complexo. Como a Aline estava falando no início, a ideia da gente, a gente está se montando umas estruturas de resumo, né? Dos capítulos, né, Aline? Para a gente depois facilitar, porque a gente não terminou, porque é complexo mesmo o negócio. É sim. Tanto que tem muita gente que começa a estudar os missionários e simplesmente deixa de lado. Ele não avança, por causa da complexidade dos primeiros capítulos. Sejamos teimosos. Mas aí quando você chega lá, vamos citar só um bem, quando você chega lá pelo 10º, 11º, 12º, que são as reencarnações, os processos reencarnatórios, a reencarnação de Segismundo, aí aquilo ali te dá assim uma alegria, uma coisa totalmente diferente do início. Exato. Sejamos teimosos e terminemos o livro para começar o outro. Sim. E aí nós vamos fechando cada dia mais complexidade, né? Vai ficando complicado o negócio. Tem um aí, então, que até hoje nem abriu o livro eu consegui até hoje, mas nós vamos chegar lá. Aonde que nós paramos? No finalzinho aqui, quando ele fala
Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma permanente nas situações de desequilíbrio. Como é Sua que é? página deve ser a 23. Como é que é o texto? Finalzinho aqui ele fala: centros vitais desequilibrados obrigarão a alma permanente nas situações de desequilíbrio. O azul é 22. Ok. O meu também é 22, mas deles eu acho que é o outro. Tá abaixo de ninguém enganará a natureza, não é isso? Isso. Ok. Não, eu já estava na 25. O meu aqui é o 22 também. Vocês estão com o livro mais velho. O meu é da internet, deve ser. O meu, a notinha da compra dele é de 93. Ele custou 44.300. Aí eu não sei se era cruzeiro. 44 mil, hein? Ô livrinho caro, hein? Deixa eu ver de quanto que é isso. Enquanto a Aline vai olhando ali a data, o dinheiro, semana passada, ou retrasada, eu fui ao centro e o rapaz fez uma palestra. Vocês que guardam, vocês pesquisam mais na internet, às vezes vocês vão saber também. Ele falou sobre tipo mitologia grega, tipo não, era mitologia grega, e aí ele falou um conto que, resumindo, a felicidade tinha que esconder dentro das pessoas, que a felicidade se escondia dentro da pessoa. Alguém sabe o nome disso para eu procurar na internet? Desse texto? Como é que é a felicidade? Que no final os seres mitológicos, enfim, escondia a felicidade dentro da própria pessoa, para ninguém achar. Então, a felicidade foi escondida dentro do homem, porque lá o homem não ia achar a felicidade. A gente acha. O Gilson é fera nisso. Não sou. Onde Deus escondeu a felicidade? Será isso? Eu vou caçar isso. Não vou ficar aqui, senão que a gente vai, mas eu caço isso. Aqui tem uma curiosidade que eu vi essa semana. Foi disponibilizado aí na internet, né? A turma que é fera em internet aí, Gilson, Aline, que todas as cartas, todas as correspondências do Oswaldo Cruz agora foi disponibilizada na internet. Então, quem quiser pesquisar sobre a vida dele, nós que tivemos discutindo realmente se ele é ou não é André Luiz, coisas que podem, né, afirmar isso, agora nas cartas dele a gente consegue pegar essas informações. Então, pesquisem um jornalista, Luciano dos Anjos. Ele fala, pelas pesquisas dele, ele diz que não é. Ele dá um nome de um médico, assim, não muito famoso para a gente, mas que teve relevância na época, como sendo uma possível a possível encarnação de André Luiz, no Rio de Janeiro. Eu me lembro que ele morava em Botafogo. É Luciano dos Anjos, eu acho que chama o autor. O jornalista que fez a pesquisa. Deixa eu confirmar aqui nos meus papéis. Mas aí quem quiser checar, vocês que gostam de fazer essas pesquisas, tem lá, inclusive, o nome da esposa, de tudo dele, que dá para checar exatamente com os dados que vêm nos livros, né? Ou características aí que vão afirmar ou não, né? Sim, que dá para comparar, né? Inclusive cartas que ele escreveu, que ele recebeu com informações importantes, estão agora todas elas disponibilizadas. E saiu, se eu não me engano, a Fernanda estava me mostrando ontem, eu não sei maiores detalhes, porque eu não sou,
a continuidade do nosso lar, já uma chamada dela, né? Como que vai ser. Esse Luciano dos Anjos, eu achei aqui nas minhas anotações, ele fala que André Luiz teria sido Faustino Monteiro Esposel. Quer dizer, nem nunca ouvi falar. Nem eu. Então é isso, minha gente. Então, próxima. Ah, lá, tem que fazer a prece. Agora, Gil, sem fazer Quem a sua faz a... prece, Gil? Ah, sou eu? Você acha o quê, Gil? É. Nós estamos virando quase o Jardim de Cima agora. Que no domingo o preceiro que não muda nunca é o seu Milton. Então, quem vai fazer o estudo faz a prece inicial e todo domingo o seu Milton faz a prece final. Tem fé que o povo vai começar a reciclar. É. Deus Pai, Mestre Jesus, só temos a agradecer mais uma vez pelo estudo de hoje, né, pelo esclarecimento mental de toda a beleza que é o nosso corpo humano, da construção espetacular, para que a gente tenha um corpo nesse planeta e conseguir caminhar rumo à melhoria moral e ética, para usar melhor o corpo em todos os sentidos, né? E tentar ajudar os irmãos que necessitarem de nós. Que possamos refletir sobre os assuntos comentados, estudados no dia de hoje, para que a gente possa aplicar em nós essa conscientização sobre o nosso corpo físico e espiritual. Vamos pedir para os bons espíritos estarem na casa de todos os irmãos que não puderam vir ao estudo de hoje, ajudando a cada um deles em todas as suas necessidades, né? Em doenças, em apoios à família e a cada um deles, e a nós todos também. Que tenhamos uma boa noite de descanso, que possamos nessa noite refletir sobre os estudos de hoje. Tenhamos uma boa semana, até a próxima oportunidade de estudo. Que a nossa fé seja fortalecida. Que assim seja. Ó, beijo a todos, fiquem